Estão bem? Glória a Deus, isso é muito bom. Hoje, com uma aula demonstrativa sobre família, nada melhor do que Ana para dar essa matéria, mas é com gratidão no coração que a gente está aqui para ensinar, e eu sei que algo da parte do Senhor para sermos mais fortalecidos como família, como projeto de Deus. Mas antes de começar, eu queria honrar a vida da Ana. Muito obrigado, meu amor. Como família, você é uma força para nós. Eu não sei o que eu seria sem você. Sou muito grato mesmo pela sua vida, por aquilo que você representa. Quando as pessoas veem você indo para um lado e para o outro, você é um suporte para mim. Você faz o ministério ser mais leve, a minha vida ser leve. Em todos os sentidos, eu acho que assim, eu fui presenteado pelo Senhor. Muito obrigado, te amo. Família é isso. Depois você pode pegar o cartão, tá? O cartão hoje está liberado. Pode falar. Aleluia. Amém. E para mim não é diferente. Eu tenho segurança como eu já falei algumas vezes, se o Senhor mandar a gente ir para a Lua, para a Lua não, nós vamos para o céu. Eu tenho total segurança, mesmo eu vivo aquilo que Efésios fala de o marido cuidar e amar a sua esposa assim como Cristo ama a sua igreja, e você é um exemplo para mim nisso. E eu me sinto cuidada, protegida. Eu não sei o que eu faria sem você. Eu, com os meninos e tudo, eu tenho a segurança de que a gente está seguro, protegido, cuidado. E você traz isso para mim, segurança. Em todas as áreas. Eu me sinto segura sendo sua esposa. Eu te amo. Isso que você está aí, isso que você está vendo a gente fazer, a gente está sempre fazendo. Pode ir? O que nós estamos fazendo aqui, nós sempre fazemos um com o outro, dedicando amor, dedicando carinho ao outro. Família é isso. Os nossos filhos precisam ver a construção. Está aqui Gabriel, primogênito. Os nossos filhos precisam ver a unidade dentro do lar. E como marido, nós precisamos ter essa responsabilidade de sermos o cabeça e puxarmos esse lugar para nós de cabeça, de ser o guardião do lar. O guardião, ele não tem a ver só em trazer provisão, mas aquele que cuida do lar, aquele que zela pelo lar. E deixar a carne no lugar da carne. Muitas das vezes as pessoas pensam que eu sou caladinho no meu canto, e por eu ser caladinho no meu canto, eu sou o tranquilo da casa. Se engana. Graças a Deus isso tem melhorado a cada dia. Mas a bênção que vos fala é assim, é essa mulher. Por isso que eu falo que ela completa o meu caminho, completa a minha vida, porque ela é abençoada assim. Porque um homem, ele vem para dentro de casa com vários fatores. Ele vem com a criação, ele vem com as suas informações, e ele começa a criar uma família sem saber como cuidar, sem saber como fazer. E graças a Deus nós entendemos pela palavra o papel de cada um dentro do lar. Porque para nós, quando você olha essa foto, você pode dizer assim, eu queria um final feliz. Nós fazemos ser feliz, nós fazemos dar certo. Quem vai fazer dar certo não é Gabriel ou os nossos filhos, é eu e Ana. Eu venho de um lar onde os nossos pais, ele pressionava para que os filhos fizessem o casamento dar certo. E não é assim. Nós não podemos jogar uma responsabilidade para os filhos que é do casal, que é do homem e da mulher, como família. A responsabilidade é minha.
de fazer dar certo. E na hora que eu entendo que a responsabilidade é minha e a minha esposa entende a dela, se ela não entendeu, eu tenho que entender a minha. É eu que vou governar. Se você olhar para Adão, que é a primeira família, Adão no jardim, ele simplesmente era o cara que tinha que guardar o jardim. Ele era o cara que tinha que dominar aquela situação e guardar o jardim, guardar aquele ambiente. Mas ele foi extremamente o cara que bagunçou o negócio todo. Então, como homem, nós devemos ser homens de verdade e guardar o nosso lar, mas pela palavra, e entendermos que pela palavra nós não estamos sozinhos. Cristo é o nosso ajudador. Cristo vai te ajudar a ser um excelente marido, ser um excelente guardião da sua família. Porque se você pensa que o projeto de Deus, igreja, você está enganado. O projeto de Deus é família. Se você olhar em Gênesis, ele começa com a família. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma família. A importância que era o lar. Então, você vai vendo o Senhor construindo um pensamento dentro da Bíblia a respeito para hoje, com a sociedade, um mundo do jeito que leva as coisas, é muito fácil. Não deu certo, não está dando, não está fazendo do meu jeito. Bora separar. Você vive a sua vida, eu vivo a minha e tudo bem. É muito fácil. Mas a Bíblia não aponta para esse caminho. A Bíblia aponta para o divórcio no sentido de traição. E mesmo assim a Bíblia fala que hoje nós temos um novo coração no Senhor. Um coração para perdoar. Então, por qualquer coisa e qualquer motivo, a gente não está bom isso, não está bom aquilo, não está bom aquilo outro. Vamos conversar, vamos ter uma DR, vamos ver se você segue o caminho. Espera aí. Se num instante desse, estou falando para os homens, você é apto a falar, não dá para mim, eu acho que você precisa ver os seus conceitos de homem. Porque um homem que entra dentro de algo, de um relacionamento, ele tem que fazer dar certo. Pela minha parte, esse negócio vai dar certo. Porque eu entrei para fazer dar certo. A vida de família é assim, a nossa responsabilidade com o Senhor. Eu vou ler para você em Gênesis 12, 3, que diz, ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 3, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E alguns falam, está vendo? Larga a tua mãe, larga não sei o quê. Para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Nós pegamos aí, pulamos, celebramos. E aí ele fala, ser uma bênção, e abençoarei o teu nome, ser tu uma bênção. E abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá para ele a bênção, Deus fala com ele que ele será bendito, mas Deus fala com ele. Por causa disso, todas as famílias serão benditas. Através de você, as famílias da terra serão abençoadas. Para você entender que Deus estava interessado na sua família. Fala em Gênesis 6, mostrando aqui mais uma vez, ele vai dizer em Gênesis 6, 17, 18, ele fala, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne que há espírito de vida. E tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Por causa de um homem, Deus fala com Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir toda a alma vivente. Mas porque não era justo, Deus fala, entra dentro da arca, você e sua família. Então, o interesse de Deus pela família. E por causa de um homem justo, toda a sua família foi salva. Por causa de uma dedicação de um homem. Em Atos 14, nós vamos ver, Atos 11, 14. Respondeu eles, crê no Senhor, Jesus será salvo, tu e a tua casa. Cornélio manda chamar Pedro, tem uma visão e manda chamar Pedro.
E Pedro chega à casa de Cornélio e começa a fazer a ministração do Evangelho, a pregar o Evangelho. E no momento que ele crê no Evangelho, e ali em Atos está dizendo que será salvo não somente ele, mas a família dele. Uma responsabilidade que mostra de um homem dentro de um lar. A responsabilidade que eu tenho, mas entendendo que na graça agora, essa responsabilidade eu não estou sozinho. Eu tenho Cristo para me ajudar. Eu tenho o Senhor Jesus que vai me ajudar a edificar o meu lar, a como conduzir o meu lar. A ideia de Satanás para a família é destruir. Satanás ele não vai brincar com a sua família, ele vai entrar para destruir. O primeiro casal, ele destruiu. Então, é um lugar onde se você destrói uma família, você destruiu uma geração para frente. Não é só uma pessoa. Então eu preciso, como cristão hoje, entender que Deus me chamou para ser um excelente marido e construir o lar debaixo da palavra do Senhor e que eu não estou sozinho nesse lugar. E fazer aquilo dar certo, e fazer o meu lar ser um lar onde possa se chegar em casa e ser tranquilo. Existe uma responsabilidade, a Ana vai falar da mulher, mas existe uma responsabilidade que às vezes o homem, ele chega num lar e ele não quer nem ficar naquele ambiente. A Provérbios 15, 17 vai dizer, melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado, com ele o ódio. Veja bem, é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi cevado. O que adianta fazer, mas não há amor? O cuidado. Isso serve para os dois. Tanto o homem quanto a mulher. Quanto os filhos. Mas, principalmente, a unidade aqui, ela vai construir um lar forte. Ela vai construir um lar saudável. A Bíblia diz, se 2 de vós concordar acerca de qualquer coisa, eu e ela somos 2. Se você não encontrou alguém ainda, você vai encontrar. Pode pegar um irmão para 3. Pode pegar e distribuir um currículo, Secretaria da Larissa. Mas a Bíblia fala sobre 2, escolha certa. Para depois chegar, pastor, fulano, escolha certa. 2 de vós, crê. Aí o que Satanás faz? Faz com que separe. Vai dormir, dorme de cara fechada. Faz semanas que nem chega na mulher, mas fica para um outro, fica para a matéria. Mas existe responsabilidade. Deixa eu te dizer, existem coisas que no casamento agora é obrigação, tá? Antes não é. Quem é namorado, não é obrigação para você, não. Mas no casamento, é obrigação. E se você não estiver trabalhando, se precisar de ajuda, procure o Aguinaldo, o Gilson. Tomar um suplemento. Existe uma coisa dentro do lar cristão, que você, como marido ou como mulher, a palavra divórcio não deve nem surgir. Não tem cogitação. Quando você traz essa palavra para dentro do seu lar, você está dizendo, Satanás, a porta está aberta, você pode entrar, nós estamos suscetíveis à sua influência. É o perigo que tem. Não, porque eu não gosto, você disso, não sei o quê. Desculpa. Mas o lugar do amor, do perdão. Como família, suportando uns aos outros em amor. Ele fica esquecido às vezes. 1 Pedro, abre comigo lá. 1 Pedro 3.
3:7. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo considerado para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Você está crendo, ora, jejua. Aí o que Pedro está dizendo? Marido, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. O que é discernimento? Entendendo que ela é um vaso mais frágil. Eu preciso cuidar. Eu preciso zelar por esse lar. Vivei com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Consideração. Mas o que a minha mulher precisa? O cuidado que eu tenho com a minha esposa ministra no coração de Gabriel a respeito de um lar. Gabriel diz hoje em dia: pai, quando é que vai chegar a minha hora de casar? Eu falei: menino, ele está vendo a mensagem que está sendo passada para ele é a nossa. A ministração que está sendo passada é a nossa. E ele está olhando e fala: eu quero o que os meus pais estão vivendo. Embora ele não entenda os processos, mas ele já está olhando e falando: eu quero. Porque é uma mensagem de unidade, de brincar, de ter cuidado um com o outro. É esse o nosso lugar. E às vezes, entenda bem, os homens, nós colocamos na nossa cabeça que cuidar do lar é trabalhar e colocar comida dentro de casa. Existe o tempo que você tem que tirar para cuidar dos filhos, para viajar, para ter um tempo de qualidade. Isso tudo você está construindo o seu relacionamento. Casamento, meu querido, família não vem pronto. Os desafios que você enfrenta dentro da família é um lugar de construção. E nesse lugar de construção eu preciso entender que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, me ajudando em todo o tempo. Aleluia. Bora lá, mulheres. Deus é bom. Sabe, o mundo, ele nos passa conceitos a respeito de tudo. De qualquer coisa. O mundo quer passar conceitos a respeito da sua personalidade, a respeito da sua sexualidade, a respeito do que é família, a respeito do que, muitas vezes, quando nós ouvimos na igreja a respeito do homem ser o cabeça da casa, tanto na mulher quanto no próprio homem, já sobe um conceito que o mundo ensinou. Quando fala sobre autoridade, muitas vezes sobe em cima, já vem um conceito de autoritarismo, e não tem nada a ver. Quando nós falamos sobre submissão dentro da igreja, submissão é para todos. Amém? Submissão não é só para as mulheres. Submissão é algo que todo cristão tem que ter no seu coração. Agora, existe uma hierarquia, e quando você entende sobre submissão, você sendo homem ou mulher, no contexto em que você estiver inserido, você vai saber como e a quem se submeter. Amém? Entendendo que submissão não é escravidão, submissão não tem nada a ver com você ser inferior. Amém? Então, nós temos que entender que o mundo, ele passa conceitos a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito do o que define eu continuar ou eu não continuar com o meu cônjuge. E nós devemos entender pela palavra o que é que o vento está batendo e o cabelo está coisando aqui. Mas não desliga não, foi só um comentário. É melhor com o vento. Então, o mundo está passando conceitos a respeito da família, a respeito do casamento, e nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia vai mostrar um conceito sobre casamento. Veja, os próprios
judeus tinham um conceito equivocado de como eles lidariam com a sua esposa, se eu mantenho ela ou não, baseado na dureza do seu coração. Amém? Mas a Bíblia, ela vai mostrar, Jesus, ele vai colocar, olha, não foi assim desde o princípio. Ele volta sempre para o princípio. Que princípio? Antes do pecado entrar no mundo. Esse princípio aonde não era corrompido os princípios de Deus, a vontade de Deus. Então nós devemos sempre, no rema, você vai sempre, em todas as matérias, a maioria, não é a mão, não é levantar o microfone. Em quase todas as matérias você vai ouvir Gênesis 1 e 2. O princípio. Por quê? Porque tudo começou lá. Tudo começou lá. A vontade de Deus começou ali no princípio, onde o pecado não tinha lugar. E nós entendemos por várias passagens, mas eu vou ressaltar uma, que é em Efésios, no capítulo 5, não vamos abrir lá. É só uma menção. Lá vai falar sobre o papel dos filhos, da esposa, do marido, mas quando você entende dentro do contexto até mesmo de casamento, e quando dentro do casal esses princípios estão bem estabelecidos, isso vai escorrer sobre os nossos filhos. Amém? Mas de uma maneira muito resumida, Efésios e toda a Bíblia vai colocar a família e o casamento, as características que definem o casamento e a família é cuidado e respeito. Amém? Quando está falando sobre a autoridade do homem, quando está falando sobre ele ser o cabeça, quando está falando para a mulher no sentido de submissão, no sentido de ajuda, resumidamente, as características que definem um casamento aos olhos de Deus é cuidado, proteção e respeito. Se não está havendo respeito e se não está havendo cuidado ou proteção, então o seu casamento não está de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivamos isso. Amém? Nós podemos falar sobre várias características da mulher, mas o Senhor me lembrou de algo que Ele já havia me comunicando há um tempo. E é a característica que eu vou trazer nessa manhã. Amém? Que é a mulher como ajudadora. Amém? Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, lá diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou que lhe seja correspondente, ou que esteja diante dele, do mesmo tipo. Não está falando de alguém que era para estar debaixo dos pés de Adão. Está falando de alguém que correspondia a ele. Auxiliadora está falando de ajuda. E idônea está falando de alguém que corresponde àquele marido. E você vai entender esse contexto quando você continua lendo um texto. Porque lá diz, entenda, nesse período não havia pecado. A criação, ela não estava corrompida. A natureza não estava corrompida. Os animais não estavam corrompidos. Ok? Então lá diz assim, no 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Já pensou quantos animais existem? Hoje você olha para o leão, você não consegue imaginar outro nome senão leão. E é leão porque Adão nomeou. De onde ele tirou? Não sei, mas ele nomeou todo mundo. Que mente extraordinária.
Então, quando a Bíblia fala sobre a mulher ser ajudadora, entenda, o seu marido não é incapaz. Ok? A primeira coisa que você tem que entender da ajuda, não é que o seu marido é incapaz. Ele não consegue, ele precisa de mim. Nós precisamos um do outro e nós somos correspondentes. Não é ele que precisa de mim e eu não preciso dele. Ele só precisa me ouvir e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Amém? E aí no 20, ele vai dizer, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora ou uma ajuda que lhe fosse correspondente. Eu estou colocando palavras que significam a mesma coisa para que fique um pouco mais claro na sua mente. Diante de toda uma criação onde havia animais extraordinários, não corrompidos, que eram capazes de fazer coisas diferentes, ações diferentes dentro daquele contexto onde viviam, Adão nomeou-os, mas para ele mesmo, embora cada característica surpreendente de cada animal não correspondia para ajudá-lo. Amém? Está claro isso? Então, no 21 diz, então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e sentou diante dele. E disse o homem, agora sim, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, diante de toda uma busca, quando chegou alguém que era correspondente à mesma altura, ele reconheceu e falou, pronto, agora chegou alguém que corresponde à minha necessidade, que corresponde à ajuda que eu preciso. E somos juntos, vamos fazer isso acontecer. Amém? Então a mulher é apresentada desde o início como uma ajuda que corresponde ao marido. Amém? Uma das palavras, quando você vai dessa parte de idônea ou correspondente, quando você vai estudar sobre ela, uma das características que é colocada nela, ou que define essa palavra de correspondente, é a palavra conspícuo. Até o microfone deu um negócio. Conspícuo. Eu mesmo nunca tinha ouvido essa palavra. Quem já ouviu? Amém. Aleluia. Temos alguém em nosso meio que já ouviu essa palavra. E olha só o que ela significa. Entenda, ela tem ela define essa palavra, é uma das palavras que define esse ser correspondente. Tá bem? Estou falando de você, mulher, ok? E entendendo que você está correspondente ao homem, ok? Significa algo que é visível, notável, distinto ou ilustre. Pode se referir a algo que chama a atenção por ser facilmente visto ou alguém que se destaca por suas qualidades ou realizações. Que chama a atenção por não ser comum. Notável, ilustre, que analisa cuidadosa e prudentemente tudo o que lhe é apresentado. Amém? É assim que a Bíblia nos define. Foi assim que Deus nos fez para ser. Não um bocado de mulher desesperada que sabe falando o que vem na cabeça, fazendo o que vem no pensamento. Amém? Às vezes, nós
sem a ajuda da palavra, entenda a comparação. Às vezes estamos como animais selvagens, movidos apenas pelo instinto. Porque existe uma força na mulher que foi dada por Deus. Existe essa ajuda correspondente que foi depositada, você sendo casado ou não, está na mulher. Amém? Gente, repara, criança. Até mesmo, eu não sou mãe de menina ainda. Gabriel estava hoje. Ah, que Isabel, o que é isso, menina? Minha irmã, mamãe. Eu amei, meu filho. Pois foi. Pois. Estava lá. E você vê que normalmente as mulheres, elas se desenvolvem mais rápido. Amém? Esses dias eu vi uma bebê, ela é 2 dias mais velha que Felipe. E ela, tipo assim, ela tá fazendo coisa que eu falei assim, então, Felipe. E até então, eu olhava para Felipe e falei, gente, ele está muito avançado, porque quando eu comparo com o Gabriel, né, porque Gabriel foi o primeiro, a gente, né, coisa ali mais, então o Felipe tá... Mas quando eu vi a menina, eu falei, gente... Aí eu até falei assim, ela já segurava a mamadeira sozinha, as da Thaís, eu acho que as duas ali, ó, o povo até escandalizava, sei lá, com 2 meses, 3 meses, já estava ali. Aí ele quer o quê? Ele quer segurar a mamadeira? Não, ele quer segurar meu dedo. Ele tem força para segurar a mamadeira, mas ele quer ali aquele aconchego, segurar o dedo. E as meninas são mais despachadas. Vê, gente, repara as crianças. As meninas não querer pegar, não ajudar, às vezes isso pega Gabriel aqui, vamos ali, Gabriel. Tem a mesma idade. E você vê essa característica na mulher e no homem, e você vê algo desde pequeno. Acontece que existe algo que vem, mas que precisa ser ensinado, para que não seja como um animal selvagem, dado ao instinto. Amém? E muitas mulheres estão andando e procedendo dessa forma, dada ao instinto. E com essa placa de, mas eu sou ajudadora, porque Deus me fez ajudadora. Meu marido não quer minha ajuda, mas você está agindo como? Como alguém que foi ensinado pela palavra ou como um animal selvagem, simplesmente dado ao instinto? Amém? Vamos continuar. Aleluia. Uma das coisas, eu não vou me prolongar não, quando eu encerrar aqui, você engole e eu passo de volta para ele. Né, eu vou falando, você vai fazendo aquela cara de paisagem, do tipo, estão falando com o meu vizinho. Né? Amém, irmã, amém, amém, amém. Uma das coisas que nos é ensinado é, principalmente por essa questão do ser ajudadora comparada ao Espírito Santo. E amém por isso, mas você não é o Espírito Santo. E para que você possa ajudar o seu marido como o Espírito Santo, você precisa primeiro ser ajudada por ele. Você precisa primeiro aprender como ele é. E nós vamos ver algumas características. Jesus, quando ele foi, ele falou, eu vou, mas eu vou mandar outro igual a mim. Então, quando nós vemos Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora cada um com a sua função, eles têm a mesma essência. Eles têm a mesma... Não é ação a palavra que eu quero colocar, mas eles têm o mesmo procedimento, o mesmo caráter. Amém? Então, quando nós olhamos para Deus,
Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Quando nós olhamos para o Espírito, nós vemos Jesus. Amém? E pela palavra nós vamos entender, até mesmo para que você entenda que você não é o Espírito, mas que você pode sim ser uma ajuda para o seu marido quando você primeiro entende, não é soberba e entende que você precisa primeiro ser ajudada para que então você seja a ajuda necessária e não como um animal selvagem para o seu marido. Ou em qualquer atuação que você estiver. Se você é mulher, você não é um animal selvagem que é dado ao instinto. Amém? E a primeira passagem que eu queria falar era em 1 João, no capítulo 2. Menino. 1 João, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, quem permanece nele? Esse também deve andar assim como ele andou. Quantos estão em Cristo? Quantos andam como ele andou? Nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 17, diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois segundo ele é, também somos aonde? Neste mundo. A Bíblia diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. E eu te digo, você já está sendo, agindo, falando, amando e andando como Jesus é? Não, pois não? Você pode ter, você está, à medida que você se expõe à palavra, você pratica a palavra, você se dá a palavra e você coloca ela em prática, você vai sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E você vai imitando a Jesus e o próprio Deus segundo a sua palavra. E você vai sendo aperfeiçoado e caminhando nisso. Mas quantos sabem que se você não fizer essa exposição, se você não buscar na palavra como ele é, embora no seu espírito você já seja como ele, se você não busca na palavra para saber como ele é e decida colocar em prática aquilo que ele diz que é e você também, quantos sabem que isso jamais vai acontecer? Certo? Então você, mulher ajudadora, a mesma coisa. Existe em você essa capacidade de ser uma ajuda correspondente. Só que se você não se expõe, não busca na palavra para saber que tipo de ajuda você é, segundo aquilo que a Bíblia diz que você é, não tem como você colocar em prática. E aí você vai ser como o quê? Como um animal selvagem, dada ao instinto. Vamos seguir. Lucas, no capítulo 18. Nós vamos colocar alguns pontos, muito rapidamente. Lucas 18, no versículo 35. Porque eu quero mostrar para você a respeito de algumas características que muitas mulheres carregam como um outdoor. Falando sobre, sim, mas eu falo com ele, ele não me ouve. Eu falo com ele, ele não me ouve. Eu estou ali ajudando, eu estou ali falando, mas ele não me ouve, porque ele não me escuta, porque ele isso, porque não é aquilo. Rapaz, uma das coisas que a Bíblia fala é que você, como ajudador, é como... Sabe quando você entra num lugar e você, rapaz, não sabe para onde vai, não tem aquele negócio de perguntar, o segurança não está muito ligado no negócio, você vai procurar o quê? O balcão de informação. Aquela coisa visível onde você sabe, ali eu vou obter ajuda. Assim deve ser você para os que estão à sua volta. Ajuda, onde as pessoas olham e falam, rapaz, ali eu tenho ajuda. E muitas vezes nós estamos atrás desse nome ajuda, mas
querendo fazer do nosso jeito. Quantas vezes quando nós dizemos que nós queremos ajudar, quantas de vocês estão querendo ajudar como ele quer ser ajudado? Quantas de vocês, quando dizem que estão ajudando, vocês estão fazendo aquilo que vocês entendem que é uma ajuda para ele? E ainda se enervam quando ele não aceita ajuda. Porque, na verdade, não está sendo ajuda. Porque você não está fazendo do jeito que ele precisa, está fazendo do jeito que você quer. E do jeito que você entende que está ajudando. E isso é como um animal selvagem, dado ao instinto. E ainda se frustra, porque ele não está recebendo a sua ajuda, mas você não está sendo como esse balcão de informação visível, onde ele está ali parado, e todo mundo olha e fala, rapaz, é ali que eu vou encontrar ajuda. Lucas 18, 35, diz, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Eu gostaria que você estivesse nessa situação agora e se colocasse no lugar de Jesus e diante desse cego. Eu vou dizer que essa não é quem você é, mas talvez seja como você tem agido. Na hora que o cego gritou, na hora que você chegou, você já ia botar a mão no olho dele. Receba, seja curado em nome de Jesus. Por quê? Porque você entendeu que essa era a ajuda que ele queria, mas você nem perguntou. Eu não sei o que Jesus faria no próximo passo se esse cego dissesse, Senhor, eu quero retornar para minha casa. Jesus perguntou. Embora a sua debilidade fosse aparente, estivesse clara diante de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Esse é o tipo de ajuda que Deus quer que sejamos aonde nós estejamos. Não é ajudar do jeito que eu acho que precisam de ajuda. Eu estou vendo a necessidade, não, preciso ajudar isso. E se não é isso com que Ele quer que você ajude? E se isso que você está vendo, se Ele quer que você ajude com outra coisa para que isso seja resolvido? Você perguntou? Ou você está como um animal selvagem, onde você olha e você já conclui que é isso que você tem que fazer para ser uma ajuda. E quando você é rejeitada ou não aceita, você ainda se coloca num lugar de comiseração, de coitada, como se as pessoas estivessem te rejeitando. Você está ali, estou aqui para ajudar, e as pessoas não me aceitam. Eu estou aqui para ajudar, as pessoas só me coisa. E aí você é a coitada da história. Quando você não está entendendo que ser e carregar a ajuda não significa que você chegue e despeja ela. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, não é preciso abrir lá, vai dizer que a palavra dita ao seu tempo são como maçãs de ouro em bandeja de prata. É algo muito valioso. Mas quando dita ao seu tempo. Se está falando de sabedoria e discernimento. Não é porque eu estou vendo, não é porque a debilidade é essa que significa que eu tenho que sair falando, que eu tenho que sair fazendo. Pergunte. Em primeiro lugar, pergunte ao Espírito. Para você ser uma ajuda, você primeiro precisa ser ajudada. Amém? E por último, que é muito conhecido das mulheres, eu te falei. Eu te avisei. Tem umas que não falam assim tão claramente. Tão descarado, porque elas entenderam que não é suposto. Mas fica só esperando a oportunidade. Aí lança uma. Pronto, não, mas foi porque naquele dia a gente, né, amor? Mas está tudo bem. Do tipo, eu avisei, seu infeliz. Você não me ouviu? Estou aqui reforçando para que da próxima você me escute. Mas você faz agora com jeitinho. E não é isso que a Bíblia ensina.
Jesus, no capítulo, Lucas, aí nesse mesmo livro, capítulo 22, no versículo 61, o que aconteceu? Jesus havia falado para Pedro, quando falou, não, Senhor, pode todos te abandonarem, eu não. Eu morro por ti. Jesus olhou para ele e, movido pelo Espírito, ele disse, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor. Pedro, o cara. Não, Jesus, não sabe de nada não. Eu estou dizendo que não. E aconteceu. Lá onde Jesus estava, Pedro também, por causa de João, entrou e começaram a questionar se ele era discípulo de Jesus, e ele sim, negou 3 vezes e o galo cantou. E aí no versículo 61, diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou. Não foi Jesus que lembrou Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Aí eu já estou imaginando um monte de mulher olhando para os seus maridos com um olhar fixo do tipo, qual é o olhar fixo que você imagina? Eu não falei nada, eu só olhei para ele. Do tipo, é isso que você imagina, que Jesus olhou para Pedro e... Mas vamos prosseguir, meu amor, juntos, em unidade. Me escuta que tudo vai dar certo. Essa palavra de olhar fixamente, ela quer dizer, obviamente, com um olhar fixo, mas de forma sustentada e concentrada. Eu estava falando de um olhar profundo, ok? Mas é com interesse, amor ou preocupação especial. Era isso que o olhar de Jesus transmitiu para Pedro. E Pedro se lembrou e se constrangeu com o amor do olhar de Jesus. Não é. Chega aqui, eu falei, e ele fala, meu amor, aquele negócio não deu certo. Não, né? Mas vamos orar, amor. Vai dar tudo certo. Mas é um olhar profundo de amor e de compaixão do tipo, transmitindo isso. Amor, vai dar tudo certo. Nós estamos juntos. Aonde o que vai ser transmitido de você para ele é amor, compaixão, misericórdia, unidade, e isto vai constrangê-lo, e ele mesmo vai se lembrar do que você havia dito sem você precisar dizer uma palavra, seja com o seu olhar, seja com as suas ações, seja com qualquer coisa. Essa é a ajuda que Deus nos chamou para ser. Amém? Eu vou dar um exemplo prático e vou encerrar a minha parte. Lá em casa, nós tomamos suplementação. Amém? Acredito que muitas mulheres aqui vão não é familiarizar, mas vão se identificar em relação ao esquecimento do marido. Querida, não é só o seu marido. Amém? Você percebeu aqui, né? Que é... Nós tomamos. É mesmo isso. Eu também, logo seguida da gravidez, eu estava, gente, Ana, você está tomando seu ômega 3? Eu falei, pai, estou esquecendo.
Tem que tomar para lembrar, mas eu tenho que lembrar de tomar. E quantas vezes nós tomamos suplementação há anos? Nós não começamos mês passado. É há anos. Veja, há anos, não é do dia para a noite. Anos. Que você consegue um corpinho todo aqui de 17 anos. Hã? Quantos? Ele parece ser muito mais novo do que ele é. É verdade. E aí o que acontece? Por muito tempo, eu ficava, rapaz, ele tem que tomar a suplementação. Aí ele não tomava. Aí eu perguntava, olha, você tomou? Eita, não tomei. Ah, então tá, meu amor, vá tomar. Pronto, aí saía e fazia. Tomou? Não. Então vá tomar, meu amor. Vou já. Aí depois, tomou, meu amor? Não. Você quer que eu traga para você? Não, depois eu vou e pego. E eu ficava, Jesus, eu quero ajudar o meu marido. E teve uma única vez, em todos esses anos, quando a gente viaja, eu levo os suplementos dele e meu. Ele não toma em casa, ele toma viajando? Não toma. Mas eu levo. Porque esse é o meu papel, eu sei que ele não vai lembrar de levar. Eu levo. Houve um único dia e uma única vez que eu não levei. Porque eu falei, ele não toma. Foi isso mesmo que você está pensando. Nessa viagem, ele olhou e ele falou, você não trouxe para mim? Mas eu já estava rendida aos pés do Senhor. E eu não dei aquele olhar fulminante do tipo, não, eu não trouxe. O que eu fiz? Um ou outro não, mas a maioria dos suplementos que eu tomo, ele toma também. Eu falei, mas está aqui, meu amor, a gente toma junto, porque são os mesmos. Mas não, a mulher quer fazer o quê? Ô, querida, é o seguinte, agora assim, eu segurei esse tempo todo, agora eu vou falar. Há anos que eu venho trazendo suplemento. E eu esqueci uma única vez. Isso não pode, só pode ter sido o diabo que lembrou. Você entende que a ajuda pode ser dada em momentos como esse? Há uma sabedoria de Deus para fluir quando você quer. A ajuda do Espírito para ser a ajuda do seu marido. E eu digo, nas coisas mínimas, eu pergunto ao Senhor como eu posso auxiliar o meu marido. E tem muita mulher aqui querendo auxiliar o marido nas coisas grandes, mas não pratica nas pequenas. Deixa eu te dizer, não vai conseguir. É nas coisas comuns e diárias, rotineiras, que você tem que procurar ser uma auxiliadora para o seu marido, para que quando as grandes chegar, você já está estabelecida como uma ajuda confiável para ele. E até mesmo nessa questão do suplemento, eu sei o quanto isso é importante para ele. Adianta eu ficar brigando com ele? Homem, pelo amor de Deus, vai tomar suplemento, você precisa, você é isso, você é aquilo. Aí ele não vai. Aí eu me enervo, eu fico chateada, aí dá briga. Vê, tem gente que se divorcia por causa do suplemento. Aí quando você vai perguntar, a pessoa fala assim, não, pastor, é porque foi muita coisa. Sim, mas me diga aí algo pontual. O suplemento. É que você não está entendendo, pastor. Não é só o suplemento. Sim, minha filha, diga outras coisas. Não lembro. E entendendo que isso para ele é importante, é uma necessidade, entendendo que ele se esquece de tomar um suplemento, eu falei, Senhor, eu já fiz a parte de lembrar. E vou lembrando. E não está funcionando, existe em você uma sabedoria ou algo para que eu possa ajudar o meu marido do jeito que ele precisa.
E eu me vi colocando na porta, em 2 portas lá em casa, que é a porta onde está o suplemento, e na porta onde todos os dias ele vai de ela, que é para pegar um café. E eu vi essa imagem, eu fui e fiz. Aí eu escrevi no papel: você já tomou seu suplemento hoje? E está lá. Até mais ajuda. No caso, ajuda ela a tomar o dela, né? Aí o pastor Gleison, que também tem um problema de esquecimento de tomar o suplemento, estava lá em casa um dia, ele olhou: rapaz, eu vou fazer isso lá em casa, que eu preciso lembrar de tomar o suplemento. Foi uma inspiração que veio do ajudador. Que eu fosse uma ajuda correspondente a ele, não uma mulher chata. Ai, meu filho, você já fez. Existe uma estratégia e uma sabedoria em Deus para você ser essa ajuda. Do jeito que Deus ensina e explica. Mas você precisa entender primeiro: para eu ajudar, eu preciso ser ajudada. E você se rendendo a isso, as inspirações vão vir. Naquilo que você vê uma dificuldade, em vez de você querer ficar martelando e vencer o seu marido na unha, corre para o Espírito e fala: Senhor, de fato, eu não quero convencer o meu marido, eu quero auxiliá-lo. Me ensina como eu posso fazer, porque eu entendo que isso é importante para ele, que ele precisa. Me ajuda a ajudá-lo, do jeito que ele vai receber a ajuda. E assim você vai ser quem Deus te fez para ser, solteira ou casada. Porque solteira, aprende enquanto é solteira. Porque depois que casa, você carregou a solteira para dentro. Então é melhor aprender enquanto solteira, para que você não sofra danos desnecessários quando você se casar. Amém? Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendi a tomar suplemento, mas está lá escrito: todo tamanho, tomar o seu suplemento. Tem ajudado, graças a Deus. Minha esposa é linda. Mas uma das formas também, como família, de governo dentro do lar, é confessando a palavra. Se nós olharmos a vida de Abraão, ele chamava Abrão. E Deus mudou o nome de Abraão. Por que Deus muda? Abraão precisava começar a confessar e a falar aquilo que Deus estava vendo no seu futuro. Nós, como cabeça, como família, nós precisamos confessar a palavra, nós precisamos declarar a palavra sobre o nosso lar. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma influência de Satanás tentando destruir o lar. Mas como governamos esse lar? Através da confissão da palavra. Como é que confessamos? Declaramos a palavra. Abraão, Deus mudou o nome dele, nós falamos mais Abraão, mas era Abrão. E ele começou a ser chamado pai de multidões. Sara, mãe de multidões ou mãe de nações. Então, essa confissão constante trouxe para ele um cenário que Deus já estava vendo. E nós somos da fé. Nós precisamos entender que temos as coisas que precisam se ajustar como família, mas também precisamos saber que no lugar da fé nós construímos o nosso lar confessando a palavra, declarando a palavra. Sobre os seus filhos mesmo, a gente tem um hábito, vai com Gabriel, a gente tem um hábito de simplesmente ensinar ele a confessar, mas também confessar a palavra sobre ele. Nós temos visto agora com o Felipe, e as coisas já têm mudado bastante, mas ele ficou um pouco emocional. E nós olhamos para aquilo, Gabriel não é refém de emoções. Ele não é refém. E começamos a declarar, e temos declarado a palavra sobre os nossos filhos. Na escola, se algum feedback vem da escola, nós começamos a declarar e aquele feedback muda. De manhã, quando vamos para ou eu ou Ana, vamos levar ele, a primeira coisa que a gente faz, vamos orar. Ensinamos ele a orar, ensinamos ele a confessar a palavra. E guardamos o dia da nossa família através da confissão da palavra. Porque às vezes a gente pensa que
eu ouvi aqui dentro, eu estou fazendo as coisas certas e Satanás não vai querer roubar o meu lar, não vai querer destruir a paz dentro da minha casa. Mas a paz é estabelecida por aquilo que sai da minha boca. A Bíblia vai dizer que morte e vida está no poder da língua. Então está dizendo que morte e vida. Então quer dizer que você controla pelaquilo que você fala. Então, confessando dentro do seu lar, assim como Abraão viu, o Senhor viu e mostrou a Abraão o que ele deveria falar, nós devemos ser o guardião do nosso lar. Pai, os meus filhos são assim, a minha família é desse jeito, a minha esposa é assim, nós somos prósperos. Eu lembro certa vez que quando eu casei com a Ana, essa menina linda, maravilhosa, eu não tinha trabalho. Eu não tinha... Tinha sido mandado embora, conheci, perdi o trabalho, a mãe dela estava chegando, não gostava de pretinho, e eu desempregado. Caso com a Ana. Aí tem um dia, eu conto na matéria, teve um dia que nós tínhamos 5 euros para comer. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu olhei para um lado assim, só vi a Ana, eu falei, rapaz do céu. E sabe onde é que quando ela decidiu casar comigo, sabe onde nós dormimos? No chão. Nós dormimos no chão. E depois compramos uma cama, aí quando chegou lá, a cama não entrava. Pensa numa solução. Aí a cama não entrava, que era aqueles estrados. Todo feliz, comprei um estrado, que beleza. Confessando e crendo. Comprei um estrado. Aí chegou lá, o estrado não entrava. Aí eu tive uma ideia, serrei no meio. Aí levei ele para cá dentro. Aí você imagina, cheguei lá, juntei os dois. Nheque, nheque, nheque. Deitava de um lado, virava. Do jeito que você deitava, você tinha que ficar. Não se acordava o vizinho. Mas chegou um tempo na nossa vida que a gente estava sentado orando, eu falei assim, rapaz, não aceito mais não. Esse gigante vai ter que tombar na minha vida. Eu nunca mais vou ter falta. Eu nunca mais vou passar necessidade. Eu nunca mais. Fui lá, gastei aqui 5 euros que eu tinha. Eu não dependo disso. Eu nunca mais. Se você perguntar aí, depois veio. Comecei a achar dinheiro para tudo enquanto é lado. Rapaz, a confissão da palavra. Às vezes nós somos hoje homens de negócio, homens que têm empreendimento e começamos a construir algo pelo propósito da família, e de repente aquilo não começa a balançar, e a gente chega dentro de casa frustrado. Não, amor, está acontecendo isso, vamos crer os dois juntos. Vamos confessar a palavra. 2 Coríntios 5:7 diz, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Veja bem, ele está dizendo que nós vivemos por fé, não por aquilo que a gente está vendo. O nosso lar é construído pela palavra, não é por aquilo que você está vendo agora, não. Você vive pela fé, e a fé te dá um ditado e te direciona o que é a palavra de Deus, o que é o seu lar. E quando você pega a palavra e tem dentro de você e sabe o que é a verdade, eu vivo pela fé. Satanás pode levantar um dentro do outro ou engolir o outro, mas na minha família ele não tem autoridade. Em Mateus 7, 24 e 27 diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem a chuva, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo Veja bem, ele está falando de 2 pessoas que construiu a sua casa sobre a rocha é Cristo, e a outra pessoa que construiu a sua casa ouvindo, mas construindo sobre a areia. Construindo sobre a areia.
Então, eu e você, com a palavra de Deus, nós construímos sobre a rocha. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz: as armas nas quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 1 João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele, você nasceu? Aceitou o Senhor? Ele está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A minha fé. A minha e a sua fé. Isaías 54, 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. É a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você vai condenar aquilo que se levanta contra a sua família. Como eu falei, o diabo vai tentar, de todas as formas, destruir o seu lar. Agora, pela confissão da palavra, declarando. Marcos 11, 23, o versículo que nós aprendemos: qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja bem, qualquer um que disser a este monte, eu não sei se é falta de dinheiro, eu não sei qual é a condição, mas o Senhor sabe que está a sua casa e a sua família. E hoje Ele está te dizendo: levanta e fala. Levanta e fala. Você é autoridade, bota o Senhor para te ajudar em meio a qualquer situação. Bota o Senhor para entrar junto com você se é falta de recurso. Meu amigo, eu estava vendo um vídeo essa semana, até uma região lá em Minas Gerais. Quem conhece já ouviu falar de Ouro Preto. E eles mostrando uma caverna, e mostraram uma caverna cheia de ouro. Eu olhando assim, o cara brilhava o ouro, e ele falando: isso aqui é faixa de ouro. Eu olhei para aquilo e falei: rapaz, tem muita riqueza no mundo. E essa riqueza, a Bíblia diz que a riqueza pertence ao Senhor. Você não vai viver do seu salário, o seu salário não vai manter a sua família. Você vive, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz 4 vezes que o justo viverá pela fé. Se você acha que você pode fazer um grande empreendimento, ganhar muito dinheiro e que vai pagar todas as contas, beleza, vai, mas a Bíblia diz que você vai viver pela fé. O dinheiro não paga uma saúde. O justo viverá da fé. E é esse lugar que nós devemos construir a nosso lar, na fé, alicerçados no Senhor, sabendo que é o quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. O Senhor não está contra mim. O Senhor não está contra mim. Qualquer língua que levanta contra mim, eu vou condenar. Essa situação não vai continuar na minha família, essa situação não vai continuar na minha casa. Agora eu preciso levantar como um guardião do meu lar e trazer o Espírito Santo para dentro do campo de batalha, que é a construção da nossa família. Eu posso ficar simplesmente, está tudo desse jeito, vai melhorar. Não. Eu, pela fé, confessando a palavra, vai melhorar. Qualquer um que disser. Às vezes na época que a gente casou, a situação estava desse jeito. Aí eu estou indo para uma porta de emprego. O metro para. Era uma porta de emprego muito boa. E no mesmo dia a gente ia buscar minha sogra. E essa porta de emprego, muito boa, o metro para, eu chego lá para a entrevista, a pessoa fala assim: não vou te atender mais não. Cheguei 5 minutos atrasado. Não vou atender mais não. Eu fiquei ali, eu falei assim: Senhor, e agora? E agora? Pai, eu confio no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha justiça. Eu não vou temer mal algum. O que pode temer o homem, se o Senhor é a sua justiça?
Jeremias 24:15, para você declarar sobre a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salmos 91, do 1 ao 2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, eu habito no seu esconderijo. E nós nos descansamos no Senhor como família. Você pode declarar isso? Pai, eu habito no esconderijo do Senhor. E eu descanso sobre as suas asas. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem. Você pode declarar? Pai, obrigado, porque todas as coisas estão cooperando para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem do meu lar. Aleluia. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ficar de pé? Aleluia.